Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Bem-vindos ao nosso vídeo, mais um vídeo de automação. Nós estamos avançando aqui com o projeto e nesse vídeo eu quero apresentar o estudo inicial, o protótipo do sisteminha que a gente vai estar utilizando então no comando das persianas. Nós temos lá no nosso projeto, são 5 persianas, que elas têm motores controlados por botoeira, e são aqueles motores que fazem a inversão. Quando você aperta um botão, o motor gira para um lado. Quando aperta o outro botão, o motor gira para o outro lado. Então são as funções de abrir e fechar da cortina, tá? Isso é como vem, esse tipo de cortina vem assim, com botoeira, o comando é elétrico e nós estamos simulando aqui mais ou menos a situação que vai funcionar lá. Não vai ser exatamente 2 pulsadores como estão aqui, mas vai ser na verdade um paralelo, um interruptor paralelo, que liga para um lado e liga para o outro. Só que é um botão especial porque ele tem um lugar intermediário no meio que simula então essa situação dos 2 apagados, tá? É a botoeira que vem, é vendida junto com o motor, é instalada, ela está lá funcionando, a gente vai ver isso aí quando a gente estiver lá em loco fazendo a instalação. Por que aquela botoeira, ela é um paralelo, né? E tem essa posição de descanso no meio? Porque enquanto você mantém apertado esse botão, o motor está funcionando no sentido, vamos dizer aqui que seja no sentido de abrir. Quando você solta, ele para onde você quer que ele pare. Tá certo? Agora, como aquele botão trava, a pessoa vai apertar, ele vai ficar travado e vai levar então a cortina até o final do curso e ela tem um sistema de desligamento automático no final. Tá? Então isso a gente vai estar vendo com o botão. Quando a gente tiver com o botão instalado, como esse é um primeiro protótipo, eu não tive a preocupação de trazer o botão, como a coisa vai funcionar, mas num próximo vídeo, quando a gente estiver inclusive com a programação pronta para utilizar junto com a automação, a gente vai estar fazendo a simulação aqui no laboratório da situação real, como vai acontecer lá em loco na obra. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o nosso sisteminha de automação, que ele é composto por um ESP 826601, que a gente vai estar utilizando as 4 portas dele, ou as 4 GPIOs, né? Que são 1, 3, 0 e 2, ou 0, 1, 2, 3. São os 4 pinos disponíveis na situação, quando você compra esse ESP 8266, ele já vem com esse recurso, com esses 4 pinos disponíveis. O processador, a gente já viu em alguns vídeos aí que daria para fazer uma extensão e utilizar outros pinos a partir do microcontrolador dele, que seria um hackeamento no componente. Não nos interessa mexer com isso, até porque essas 4 portas que ele disponibiliza já nos atendem bem. O que nós estamos fazendo? Com 2 portas, ó, eu estou aqui simulando a situação do botão. Então, esse botão aqui, ó, quando eu aperto, é a mesma coisa que eu estivesse apertando esse aqui, ó. Esse, na verdade, é o GPIO 1, se não me engano, ou deve ser o 3, ou 1 ou 3, esses 2 aqui são o 1 e o 3, tá? Eu estou com o sketch aqui, eu quero até mostrar para vocês o sketch. Eu fiz um sketch muito simples, eu vou estar deixando ele disponível aí para quem quiser baixar. Qual o propósito desse sketch aqui? É um sketch muito simples, é o que está rodando aqui no nosso conjunto, mas qual que foi a intenção dele? Foi poder proceder com os testes para verificar o funcionamento dos 4 pinos da maneira que a gente quer. Então tá aqui, ó. Depois de inverter essa pinagem, de tentar uma série de recursos, eu cheguei à conclusão que o conjunto melhor para você fazer a parte de input
são justamente os pinos 1 e 3, que são os pinos utilizados para a comunicação serial na hora do carregamento do programa, tá certo? Quem conhece um pouquinho aqui do ESP sabe que através de uma porta USB você tem um dispositivo que você faz o carregamento do programa e ele usa justamente o pino 1 e o pino 3. E são os pinos que você usa também para a utilização aqui, ó, do monitor serial. Você repare no nosso sketch, que é muito simples, eu vou estar discorrendo a respeito dele aqui. Não existe nenhuma ativação, não existe a inicialização da porta serial. Por quê? Porque entraria em conflito com os pinos 1 e 3 que eu estou usando justamente como input, tá? Então, voltando aqui, ó, ao nosso breadboard, eu tenho aqui os botões 1 e 3. Quando você aperta, ele vai mandar a informação para o GPIO 0 e 2. Olha lá. Então, eles fazem as mesmas funções, ó. Esse aqui, no caso, seria para abrir, ó. Eu estou reproduzindo essa função aqui, ó. Esse, no caso, seria para fechar. Eu estou reproduzindo a função aqui. Observação. Dessa maneira que está aqui configurado, esses botões, eles estão comandando o motor, que está simulado aqui por essas duas lâmpadas, para ficar uma coisa mais fácil de visualizar, através da energia dos 110 volts. Então eu estou passando energia por ele. Eu vou deixar o esquema dessa ligação aí também no vídeo para vocês darem uma olhada, que é muito importante essa conexão através dos relés. Por quê? Porque a automação ela tem que prevalecer com relação à botoeira. Então, quando eu faço esse jumper entre um relé e outro aqui, ó, e esse fio vermelho é justamente o fio de alimentação para as lâmpadas, que é a fase, ó. Essa fase ela só é ativada, ela entra por esse marrom e ela sai pelo vermelho. Quando o relé está em modo descanso, quando ele está normalmente aberto, os dois relés normalmente abertos, ou seja, a automação não está em funcionamento. Aí eu tenho o controle aqui, ó, tá? Agora, mesmo que eu tenha algum tipo de comando sendo executado manualmente e eu entrar com a automação, ó, a automação prevalece. Porque qualquer um dos dois relés que são travados ali no normalmente fechado, ou melhor, no normalmente aberto, eles ficam em descanso com o normalmente fechado. Na hora que eu mudo para o normalmente aberto, ó, ele interrompe a fase que vem para o manual para a botoeira, ó. Então eu fico sem função na botoeira, enquanto eu estiver ativando a automação, o que é muito bom, porque a automação vai prevalecer com relação ao manual. Da mesma maneira, se eu estiver abrindo, pode vir aqui, ó, que ele não vai ter função nenhuma, tá certo? É isso que a gente quer, tá certo? Então, a princípio, está funcionando. Eu tenho algumas ideias, ainda que eu devo evoluir um pouco, tá? Esse sistema, que seria a criação de um bypass, que teria a possibilidade de você inverter e possibilitar o uso direto manual ou através da automação. Por que isso? Porque como se trata de persianas, aquelas integradas, que são aquelas persianas de enrolar, elas são instaladas, nesse caso, nos dormitórios, nas suítes desse imóvel. Então, qual é a preocupação? É que a automação, ela na verdade não venha a prevalecer sobre o manual. Por quê? Vamos dizer que tem uma pessoa dormindo na suíte, e aí a automação entra na rotina de abrir as janelas para ventilar o ambiente ou para ensolarar o ambiente na parte da manhã. E a pessoa está dormindo. Se ela não tiver de dentro do quarto um controle manual que prevaleça com relação à automação, a janela dela vai abrir e vai acordar ela. Então tudo isso já é uma introdução que a gente vai dando, que a parte da automação ela não é só a criação do hardware, você tem que fazer a programação.
Estou aqui também, ó, com a minha página em branco, eu não tenho nada ainda programado no nosso sistema. A ideia é integrar esse componente, tá? Primeiro desenvolver, eu também vou deixar aí o esqueminha dessa plaquinha que foi criada, mas não é essa placa final. Nós vamos desenvolver uma placa específica para poder gerar um produto acabado, tá certo? Nos próximos vídeos que tratam das persianas a gente vai dar sequência com isso. Eu não sei se é o próximo vídeo ou não, mas enfim, nós vamos dar sequência a esse projeto. Ele é só uma introdução e um protótipo que já funciona bem, tá? Tem as suas limitações e a gente deve evoluir com essa ideia. Mas a ideia é trazer o MQTT para cá para dentro também, porque todo o nosso sistema vai ser gerenciado através do nosso Raspberry Pi. Vocês lembram que aqui o servidor do MQTT, toda a informação vai passar por ele e é através daqui que vai comandar. Por quê? Porque nós vamos ter um comando, por exemplo, que vai executar uma rotina de abrir todas as 5 persianas da casa, através de um único comando, de um único botão. Isso tem que estar centralizado através dessa programação, que vai ser feita através do MQTT, do nosso Mosca, nosso broker. A gente já viu nos vídeos anteriores, se você não viu, dá uma olhada aí. Eu não tenho nem o Mosquito instalado, eu estou usando o próprio Mosca, que é um broker MQTT, que roda no nosso Node-RED, tá certo? Então a ideia é trazer essa programação do MQTT e rodar essa rotina através do MQTT, através do broker. Tá? Para finalizar essa apresentação, e pela primeira vez entrar um pouquinho mais na parte do sketch ou da programação, né, dos nossos ESPs, porque todos eles têm que estar preparados para conversar aí com o nosso sistema, eu quero dar uma discorrida rápida através desse programinha aqui, que eu também estou deixando disponível aí na descrição do vídeo, para a gente analisar junto e para te ajudar a entender um pouco esse ponto de partida. Como eu falei, esse sketch aqui tem um propósito único: testar esse tipo de funcionamento. Olha lá. Tá certo? Olha lá. Tá funcionando. Tá? E ó, inclusive aqui ó, se eu tiver, por um acaso, os dois apertados ao mesmo tempo, ele vai prevalecer o fechar, ó. Tá vendo? Ó, soltei o botão. Se eu apertar os dois botões, ele mantém. Só se eu soltar o botão de fechar que ele vai para abrir. Tá? Isso aqui é um detalhe desse tipo de esquema que foi usado aqui, que um relé também prevalece com relação ao outro, tá? Vamos então finalizar esse vídeo, porque era isso que eu queria apresentar, esse projeto, já mostrar, já é algo que eu acho que pode ser até muito útil para algumas pessoas que estão envolvidas com esse tipo de desenvolvimento, mas eu quero finalizar então analisando o nosso sketch. Eu dei aqui uma explicação geral, falando que é um módulo para motor reversível, no caso aí a gente vai estar usando para persiana, mas poderia ser usado também para cortinas, que tem motor também com botoeira reversível. Eu falei que nós estamos usando aqui o ESP826601 e um módulo de 2 relés, que é isso que está aqui. Obviamente que além disso nós temos que fazer a alimentação. Na sequência a gente vai estar definindo tudo isso. A ideia inclusive é colocar esse módulo dentro de uma caixinha patola, que a gente já tem alguns modelos aí pré-definidos, que a gente vai estar então concluindo esse módulo para poder depois partir para a instalação em loco. Mas vamos lá finalizar aqui o programa, ou sketch, né, que é a programação, mais uma vez, repito, com o objetivo apenas de testar as portas. Aí eu digo aqui que eu estou utilizando os 4 GPIOs do ESP, sendo o 1 e o 3 como botões de input, utilizando o comando Digital Read, que dá como leitura ou 0 ou 1. Tá? A partir de 2 ponto alguma coisa, 2.8 volts se não me engano, abaixo de 2.8
8 volts, ele dá como 0, que é o caso aqui. Acima, quando ele se aproxima de 3.3, que é a voltagem da pinagem, então ele entende como 1, tá? Nessa leitura digital. Repare que não é analógica, é uma leitura digital. Então ele vai dar só duas respostas, ou 0 ou 1, tá? E a mesma coisa na saída. Eu através dos testes, antes de gravar esse vídeo, eu vim testando. Vocês lembram até que num vídeo anterior eu estava com uma apresentação, essa apresentação, mas que um dos botões não estava com o mesmo comportamento que o outro. Isso era por uma questão de inversão de pinagem. Agora está exatamente do jeito que eu imaginei, ou seja, os pinos 1 e 3, que são o TX-RX, como eu falei, são os pinos que estão fazendo a leitura da botoeira, dos botões, tá? E os pinos, ou os GPIOs 0 e 2, são os que estão fazendo o controle, então, dos dois relés. O 0 controla um e o 2 controla o outro. Visto isto posto, ó, que está aqui também descrito, que o 0 e o 2 como relés output digital write, que escrevem o 0 ou 1. Aqui está a referência do nosso site, quem quiser conhecer. Nós desenvolvemos projetos de automação, tá certo? Principalmente na região do litoral aqui de São Paulo. E nós vamos então entrar na parte do código, ó, que é muito simples e muito curta. Vou até ampliar um pouquinho esse campo aqui, ó. Então, logo no começo, quando você liga na energia, o módulo, ele faz essa rotina inicial até esse ponto aqui, ó, quando ele vai iniciar o loop. Então, o que a gente fez primeiro? Nós definimos essas 4 variáveis, que são pin-in 1. Eu dei um nome mesmo para ficar bem identificado, né? Aqui eu faço uma observação, ó, que seria o botão 1 no GPIO 1. Tá certo? O botão 2 no GPIO 3, o relé 1 no GPIO 0 e o relé 2 no GPIO 2. E eu chamei de pin input 1 o GPIO 1, pin input 3 o GPIO 3, pin output 0 o GPIO 0 e o output 2 o GPIO 2, tá? Então isso aqui é bem lógico, bem fácil da gente entender, tá? Eu estou criando variáveis integers, né? Que são variáveis que pode ser tanto número quanto caractere. Podia até usar byte aqui, né? Porque é um número inteiro, mas enfim, não tem problema nenhum. E aqui, ó, ele executa, uma vez que foi ligado, né? Ele define as variáveis e começa a fazer essa atribuição aos pinos. Então ele diz que o pino 1 e o 3, né? Que aqui está fácil da gente identificar, que são justamente GPIO 1 e 3, eles vão trabalhar como input. Tá? E no caso aqui, ele não tem um analog, então esse comando é realmente já pensando em trabalhar como digital. Tá? Aqui nós temos o 0 e o 2 como output, que é, como eu disse, através dos testes que eu fiz, o que trabalha melhor, não me dá problema. O 1 e o 3 trabalham perfeitamente como input, como digital read, tá? E o 0 e o 2 trabalham perfeitamente como output, como digital write. Então eu já passo aqui, já dou um write no 0 e no 2, dou uma zerada neles, jogo 0 volts neles, eu jogo ele slow, né? Que seria o que seria desligar os pinos. Então eu desligo o pino 0 e 2, e aí ele cai então no ciclo em execução enquanto ligado, que é aquele loop, tá? Para quem ainda não é bem familiarizado com os sketches de Arduino, que na verdade essa interface é do Arduino e a gente está com a biblioteca do ESP8266 a partir do Arduino, tá? Ele é composto basicamente por esses dois setores aqui mais importantes, que é a parte do setup e a parte do loop. E o que interessa para nós aqui, em termos de funcionamento do componente, é o que ele executa aqui dentro do loop. Uma vez que essa parte aqui é só uma configuração inicial, roda só uma vez. Mas enquanto
estiver ligado o componente, ele está fazendo esse loop aqui. Ele vem até aqui, volta no começo, ele fica nesse ciclo, tá certo? Isso é que significa esse loop, tá? Que é um setor aqui do Sketch, que é o fundamental para o funcionamento dos programas, que é muito bacana também, interessante, né? O que eu faço aqui dentro do loop? Tá? Uma coisa até que eu poderia fazer fora, definir essas duas variáveis. Eu estou redefinindo toda vez que o loop faz o giro, eu estou zerando elas e redefinindo. Então é a variável lendo 1, né, reading 1 e reading 3. O que ela está fazendo na verdade? Digital read o pino 1 e digital read o pino 1. O que ela está fazendo? Está lendo o GPIO 1 e o GPIO 3. Toda vez que a rotina começa, ela faz a leitura. O que o pino está mandando? Ele está mandando 0 ou 1? Ó, aqui está mandando 1, aqui está mandando 0. Ó, agora o outro pino está mandando 1, aqui está mandando 0. Então, quando o programa está em ciclo e passa por aqui, ele vai coletar o que está acontecendo aqui. Ele vai ler. No próximo passo, ele vai analisar a informação. Se for 1, aí ele diz que é high. Aí ele manda, se o pino 1, tá? Que é input, for 1, o pino out 0, ó, vai para high, vai ligado, tá? Então ele vai ligar, ele vai transformar o pino 0, o GPIO 0, em high, ou seja, ele vai mandar 1 para lá. E com isso o relé liga, tá? É assim que funciona o relé. Quando ele é high, ele liga. E quando é low, ele desliga. Nesse caso, por quê? Porque primeiro que nós zeramos aqui, ó. E esses GPIOs aqui, eles têm aquele resistor interno, tá? Então eles seguram o 0 ou 1, eles não ficam floating, não fica variável. Então você pode definir como low ou como high, por isso que eles funcionam bem como output, porque eles têm aqueles pull up e pull down resistor dentro do próprio processador. Tá? Ou do próprio, da placa, não do controlador, mas da placa, tá? Associado aos pinos 0 e 2. Inclusive você, para fazer o flash, ou para carregar o programa, você tem que conectar o pino 0 ao terra, porque ele fica pull up, então você tem que jogar ele pull down. É o que a gente fez aqui, ó. Fez um pull down nos dois aqui, ó, e ele segurou o pull down. E aí ele faz a mesma checagem para o reading 3, que seria o pino 3. Se o pino 3, se o GPIO 3, que seria o outro botão, tiver como 0, ele mantém low. No caso aqui, né, nós já estamos analisando o segundo, ó, o reading 3, pin out 2. Então aqui em cima ele está trabalhando com o GPIO 0, aqui ele está trabalhando com o GPIO 2. Tá? Gente, é isso que eu queria mostrar, tá? Eu até gastei um pouquinho de tempo no vídeo aí para explicar Sketch, para ajudar aqueles que estão começando agora com Arduino. A gente vai mudar tudo isso aqui, como eu falei, porque a gente vai ter que trabalhar com MQTT e conectado na rede. Você repare que aqui não tem nenhuma biblioteca de Wi-Fi, de conexão, de coisa nenhuma. É um Sketch simples, que foi carregado, está rodando, mas está trabalhando única e exclusivamente ligado aos relés e aos botões. Ele não está conectado na internet. Tá bom, gente? Se gostou, dá o polegar para cima. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Vem muita novidade por aí. Fica com a gente, fica com Deus, que Deus abençoe.